Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Saúde em Evidência na tela da TV Nova. Mais uma vez eu agradeço o carinho da sua audiência aqui conosco todas as quintas-feiras. Lembro a você do nosso encontro marcado sempre a partir das 8 horas da manhã e também no canal N2 Educação, também nas quintas-feiras, a partir das 8 horas da noite. Além da reprise, também na tela da TV Nova, a partir das 11h30 da noite. Lembro você que está disponível também nas nossas redes sociais, tá? Facebook, YouTube e Instagram da TV LW, diretamente de Arco Verde para todo o estado de Pernambuco. Conosco essa noite o Dr. Luciano Henriques. Ele é angiologista, também é cirurgião vascular e é membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Doutor, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos que fazem a TV LW. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite, parabenizar a todos que fazem o programa Saúde e Evidência. Já é a segunda vez que eu estou vindo no programa, que é um programa que traz importantes informações para toda a população de Arco Verde e toda a região, né? Quando você me fez o convite, a gente já pensou logo em Covid, né? Que é o que vem na cabeça. Porém, eu quis colocar um tema também relacionado um pouco com o Covid-19, porque o que a gente está vendo hoje é uma situação inusitada, uma situação nova para todos nós, né? E é importante a gente alertar a população que não se existe só o Covid, né? As outras doenças continuam acontecendo, continuam aparecendo, trazendo quadros muitas vezes dramáticos para os pacientes que, quando não tratados, não diagnosticados em tempo, pode trazer consequências graves, né? Obrigado, doutor, pela sua presença. É um prazer, é todo nosso. Quero lembrar a você dos nossos apoios. Grupo LW, Neuroimagem, Laboratório Labopac, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo saúde em evidência para você. Como o doutor já falou, vamos falar um pouco sobre Covid, mas também vamos falar a respeito de doenças vasculares. Esse é o tema e você acompanha o VT com o tema de hoje. As varizes, famosas por causar dor e incômodo em várias pessoas, são conhecidas e dispensam apresentações. Mas elas fazem parte de uma série de doenças relacionadas ao sistema circulatório que são complexas e perigosas e que atingem grande parte da população brasileira e mundial. As doenças vasculares podem causar desde dores e cansaço nos membros inferiores até situações mais graves, como tromboses ou até mesmo um AVC. Trombose, aneurisma, pé diabético, obstruções arteriais, entre outras enfermidades, podem ser identificadas com um angiologista, médico especializado na área. Vasos, veias e artérias fazem parte de um delicado sistema do nosso corpo, que é muito sensível. Por isso, exames detalhados, com equipamentos avançados e profissionais capacitados são de extrema importância para um diagnóstico preciso e um tratamento adequado. Doenças vasculares. Tema do programa Saúde em Evidência de hoje. Bem, doutor, mais uma vez eu agradeço a sua presença aqui conosco. Eu queria que o senhor já começasse falando a respeito de uma dúvida e esclarecer para os telespectadores que estão nos acompanhando uma pequena explicação sobre a diferença. O que é veia, o que é artéria, o que é vaso, para a gente já começar dentro do nosso assunto. Pronto. O que é veia? Veia é uma estrutura que é responsável pela drenagem do sangue para o retorno de sangue de volta ao coração. As artérias, elas fazem justamente o contrário. Elas levam o sangue do coração para a periferia, para oxigenar os tecidos. Então, as veias, elas fazem o retorno venoso e as artérias fazem a irrigação arterial, né? Qual foi a outra pergunta, Tiago? Os vasos? Pronto, os vasos, de maneira geral, são as veias, as artérias, e existem os vasos linfáticos também, né? Que fazem a drenagem de linfa, que é um outro líquido presente no sangue, que também é drenado pelos vasos linfáticos. Dentro desse sistema nosso, doutor, eu queria que o senhor falasse a respeito das doenças que nos afetam nesses órgãos, quais são elas, qual a maior frequência e, enfim, Certo. quais são as mais graves. Tiago, posso fazer uma introdução Fica à vontade, breve doutor. antes de responder essa pergunta para você? Como a gente está em tempos de pandemia da Covid-19, só uma introdução rápida, como todo mundo já sabe, Covid-19 teve início em 2019, em dezembro, na China, na cidade de Wuhan, né? Causada pelo um subtipo do coronavírus, que é o SARS-CoV-2, né?
E de lá para cá vem infectando milhões de pessoas no mundo todo, se tornou-se uma pandemia, né? E como a gente já estava dizendo, uma situação inusitada, uma situação nova, a gente tem que, a nossa responsabilidade como médico, como profissional da área de saúde, é orientar os pacientes para que, com relação à prevenção, porém com muita seriedade, com cautela, sem causar pânico, né? Aquelas medidas que já são consagradas como distanciamento social, uso de máscaras, a higienização das mãos com água e sabão, com álcool gel, isso é mais do que certo, tem que ser mantida. Aquela frase, se puder, fique em casa, ainda muito na moda e deve realmente continuar assim. Porém, a gente não pode esquecer que, além do Covid, existem outras doenças, inclusive na área da cirurgia vascular, que nós vamos falar hoje, né? Antes de responder sua pergunta novamente, fica à vontade. Eu gostaria de, como eu coloquei assim, que a gente ia falar um pouquinho sobre urgências em tempos de pandemia, eu fiz aqui algumas anotações só nas urgências de forma geral, que ocorre que mais comumente ocorre na medicina, né? Por exemplo, na área de cardiologia, o paciente pode ter uma dor torácica em casa e menosprezar essa dor, com medo de ir ao hospital, e pode ter consequências graves, né? Uma dor torácica que, não, eu vou tomar uma Coca-Cola, que tem um pouquinho de gás, eu vou tomar um Luftal que vai melhorar. A dor torácica importante, que não cede com analgésico, acompanhada de sudorese, que piora com o esforço físico, deve ser dada mais atenção e procurar o serviço médico, né? Isso na área de cardiologia. Na neurologia, por exemplo, o paciente que está em casa e começa a ter perda de acuidade visual, desorientar, sudoreico, deve ser procurado um serviço médico, pode ser um quadro de AVC, né? Na pediatria, diarreia, vômito, leva a desidratação, febre alta pode levar a convulsão. Então, não vamos porque tem Covid no hospital, não tem que ir porque o paciente pode chegar tarde demais lá. Então, as doenças continuam aparecendo. Na obstetrícia, por exemplo, gestação não é doença de maneira nenhuma, mas em tempos de Covid deve ser mais adequadamente acompanhada, porque podem aparecer outras complicações. Por exemplo, sangramento vaginal, perda de líquido, parada ou diminuição de movimentos fetais, isso tudo são urgências na obstetrícia que deve ser levado, deve ser chamada a atenção e deve procurar o serviço médico. O Covid existe, mas as outras complicações também existem. Então, na pediatria, na ginecobstetrícia, os traumas, na neurologia, na cirurgia vascular, principalmente que é o que a gente vai mais falar, né? Alergias, que pode evoluir para um choque anafilático, né? Infecções urinárias que, às vezes, a gente acha que é uma besteirinha, mas pode evoluir para um choque séptico, né? Em pacientes idosos, principalmente, diabéticos, que é muito comum, infecções urinárias, infecção do trato respiratório. Então, o que eu quero dizer, alertar, é que o Covid, a gente precisa de respeitar, precisa de tomar todos os cuidados que a gente já está comentando, mas existem as outras doenças que vão continuar aparecendo e que a gente tem que estar alerta, né? Pois é, doutor, eu quis falar com o senhor a respeito dessas doenças porque elas continuam, como mesmo o senhor frisou, elas continuam acontecendo em meio à pandemia, em meio à Covid-19, e as pessoas, infelizmente, estão com medo de procurar atendimento nas unidades hospitalares por conta da Covid, por não querer, por ter medo de se contaminar nos postos de saúde, nos hospitais, enfim. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito dessas diferenças. O que é emergência e o que é urgência nesse momento, quando as pessoas podem procurar atendimento? Tá, veja só, o que eu devo, quando procurar um serviço de urgência, de emergência ou uma orientação médica? Em caso de urgência e emergência. Pronto. Mas, espera aí, urgência e emergência, o que é isso? Vamos definir o que é emergência, o que é uma urgência. A emergência é uma situação clínica que existe risco eminente de morte. Aí você vai me dizer, mas claro, isso aí nem que todo mundo sabe. Sabe, mas em tempo de pandemia não sabe. Em tempo, a gente está num momento inusitado e que a gente está perdido. O paciente, às vezes, está passando mal, está em choque séptico em casa e está em casa, entendeu? Então, assim, emergência, risco eminente de morte. Urgência, uma situação clínica ou cirúrgica que, se não tratada de forma rápida, pode evoluir para uma emergência e colocar em risco a vida do paciente. Então, urgência e emergência tem que ser tratada em ambiente hospitalar ou procurar um serviço médico, um consultório, mas tem que procurar uma orientação médica, né? E a respeito disso, dessa orientação, doutor, quais são as principais doenças vasculares, quais são as principais comorbidades que fazem com que, infelizmente, essas emergências e urgências aconteçam? Tá. Antes de responder essa pergunta para você, só uma curiosidade também, na área de cardiologia, existe um estudo que foi feito nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, em abril de 2020 agora,
que houve um aumento de mortes súbitas em casa por infarto agudo do miocárdio em 8 vezes, 800%, em relação ao mesmo mês de 2019. Por quê? Por conta da pandemia, do medo de sair de casa. Então, o medo é salutar, tem que ter medo realmente. Agora, não pode ter pânico. A gente tem que ter um limite entre o medo e o pânico. Quando está o pânico, aí não está nada certo. A gente tem que organizar a casa novamente. Né? Com relação à sua pergunta, quais são... Então, a gente falou um pouquinho, deu uma pincelada nas principais urgências nas diversas áreas da medicina. Aí. E, claro, que o principal na nossa área, na cirurgia vascular, a gente tem alguns itens que a gente pode citar. Por exemplo, trombose venosa profunda é uma urgência. Flebite nos vasos superficiais, inflamação nos vasos superficiais também é uma urgência. A trombose pode se tornar uma emergência. Doenças arteriais, como oclusão arterial aguda, aneurismas, que é a dilatação das artérias, também é um quadro que pode se tornar urgente, emergente. Gangrena de membros inferiores, infecções, erisipelas, causada por bactérias, embolia pulmonar, que é uma consequência da trombose quando não é tratada, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Infecções em pacientes em pé, que a maioria das vezes são os pacientes diabéticos, que a gente chama de pé diabético, né? Que são infecções graves que levam a mutilações, perda de dedo do pé, amputação de coxa. O pé diabético hoje, por exemplo, é uma entidade clínica, é uma síndrome clínica que é muito comum, de grande importância e grande impacto econômico em todo o Brasil, porque o que se gasta no tratamento de pé diabético, que poderia ser evitado, é uma coisa assustadora. Então, assim, e continua acontecendo, né? Isso é rotina, isso eu estou dizendo porque aconteceu ontem, vai acontecer amanhã de novo, isso é rotina toda hora, chega o paciente com lesão, com odor fétido, que nem a família está aguentando, e você pergunta, por que não veio antes? Com medo da pandemia, né? Então, assim, não vai ter que internar do mesmo jeito agora? Vai. Só que pior, porque o quadro está grave e vai ter também o risco da pandemia. Né? Pois é, doutor, quando é que esse quadro fica grave? Quando é que acontece a necessidade de urgências e emergências dentro do contexto das doenças vasculares? Com que sintomas a pessoa tem dificuldades e precisa desse atendimento urgentemente, mesmo em meio à pandemia? Veja só, depende da patologia. Né? Vamos falar em trombose venosa profunda, que é uma patologia grave. O que é a trombose? A trombose é uma obstrução, uma obstrução da veia, uma trombose venosa, uma obstrução da veia por um coágulo. Ele obstrui a veia, então para o retorno venoso, como a gente tinha dito antes, as veias são responsáveis pelo retorno venoso. Para-se o retorno venoso, aí o que o paciente vai sentir? Quando ele vai perceber? Dor importante no membro, inchaço, dilatação das veias superficiais, porque aquela veia profunda que fazia a drenagem principal está entupida, então os vasos superficiais se dilatam. O paciente vai ter dor, inchaço, a perna vai ficar mais quente. Nesse caso, procure o médico, procure o pronto-socorro, procure o cirurgião vascular, vá para uma emergência, porque ele deve ser examinado, internado, tem exames complementares para se diagnosticar, isso fácil de fazer, acessível à imensa maioria dos pacientes, mesmo do SUS, entendeu? Então, o paciente, no caso da trombose, teve dor, inchou a perna, procure o serviço médico. E essa procura por trombose, ela vem aumentando exponencialmente por muitos anos para cá, ou seja, a população está mais consciente sobre a trombose venosa, muito mais. Inclusive, existe até um dia nacional da trombose venosa profunda. Não é em comemoração a ela, não, mas para se lembrar dela, né? Por quê? Por causa da gravidade. E, inclusive, os pacientes vêm realmente procurando muito mais, mas só que com a pandemia isso retroagiu, entendeu? Isso retroagiu e os casos graves estão ficando no lar. Chegam muitas vezes tarde demais, né? Então, teve dor, edema, inchaço na perna, procure o serviço médico. Pode ser uma trombose venosa profunda. E por que tratar a trombose venosa profunda? Por 2 motivos, inicialmente. Se você trata a trombose venosa profunda em tempo hábil, você evita uma complicação grave da trombose na fase aguda, que é a embolia pulmonar. O que é a embolia pulmonar? Esse trombo ele sai da perna, por exemplo, onde ele está alojado na veia, e vai para o pulmão e causa uma obstrução na artéria pulmonar. E isso causa uma diminuição do oxigênio, você diminui as trocas gasosas, você tem uma dispneia e pode ocorrer um quadro dramático e óbito. Então, a intenção de se tratar a trombose venosa profunda o mais precoce possível, inicialmente, é para se evitar essa complicação grave que é a embolia pulmonar.
E depois da fase aguda, o objetivo do tratamento é evitar que essa obstrução. Passou a fase aguda, você não teve embolia pulmonar, ótimo. Então a gente vai continuar tratando para que a gente consiga recanalizar essa veia o máximo possível, para evitar que você tenha complicações futuras, como inchaço na perna, varizes de grosso calibre, aquela coloração escura na perna, feridas na perna, que são aquelas úlceras grandes, né? Porque isso causa um impacto na vida do paciente muito grande, né? O paciente com uma lesão na perna, ele tem vergonha até de sair de casa, ele se sente, sente preconceito, fora a dor, né? Dor. Um paciente andar com a faixa a vida inteira numa perna não é brincadeira. Isso, geralmente, quando você vê muitos pacientes de baixo nível socioeconômico, às vezes até pacientes moradores de rua, você vê com aquelas feridas na perna, é um paciente que provavelmente teve uma trombose venosa profunda que não foi diagnosticada e hoje ele anda pela rua, coitado, com faixa na perna. É uma coisa horrível, né? E tem pacientes em casa que estão assim, por falta de tratamento hábil da trombose venosa profunda, né? Então, a trombose é uma das patologias graves e que ocorrem com muita frequência. E como a gente quer alertar, como eu falei no começo, a procura, o diagnóstico é muito maior hoje, os exames disponíveis são muito mais fáceis, muito mais acessíveis do ponto de vista econômico, só que com a pandemia, o pessoal está com medo de sair de casa e está tendo trombose em casa, entendeu? Então, esse é o alerta, né? Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o programa Saúde e Evidência. Até já. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. Alô você! Desta vez o TNLW vem com novidades sensacionais. Smartphones com preços imbatíveis, somente aqui no Grupo LW. A31 com 128 GB de memória, 4 câmeras traseiras, display infinito, leitor digital, processador octa-core, 4 GB de RAM, só 10 vezes de R$ 219,99. E mais para você o A01, celular sensacional, 2 câmeras traseiras, display infinito, processador octa-core Android 10, por 10 vezes de R$ 99,90. É promoção para você. Celulares na promoção tem na LW. Aqui você faz negócio. Cuidar da saúde com segurança e confiança é essencial. Por isso, o Laboratório Labopac oferece atendimento humanizado com equipe especializada e tecnologia em diagnósticos, trazendo cada vez mais inovação em análises clínicas. Laboratório Labopac, atendimento humano, resultados precisos. Alagoinha, Arco Verde, Belo Jardim, Pesqueira, Poção, Venturosa e Sanharó. Voltamos com o programa Saúde e Evidência para você na tela da TV Nova. Mais uma vez, agradeço o carinho da sua audiência. Lembro desse nosso encontro, que é toda quinta-feira, a partir das 8 da manhã. Lembro também do canal N2 Educação, onde você pode sintonizar o Saúde e Evidência todas as quintas-feiras, a partir das 8h30 da noite. E a reprise sempre aos domingos na tela da TV Nova, também às 11h30 da noite. Além das nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram da TV LW, diretamente de Arco Verde para todo o estado de Pernambuco. Conosco, Grupo LW, Neuroimagem, Laboratório Labopac, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo saúde e evidência para você. Doutor, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui conosco. Queria que o senhor continuasse falando a respeito da trombose. A gente encerrou o último bloco falando a respeito da trombose, que é um problema muito sério. Os dados que o senhor tem a nível internacional e nacional a respeito de mortes por trombose e sobre tratamento. Existe, doutor? Sim. A gente não falou sobre tratamento ainda também, né? Verdade. Pois
para você ter uma ideia da importância do tema, a gente tem hoje alguns estudos que mostram que a cada 37 segundos morre um paciente de trombose venosa profunda no Ocidente. A cada 37 segundos. É espantoso, né? A gente está conversando aqui e morre, daqui a pouco morreu outro, daqui a pouco morreu outro. Então, assim, é um dado que qualquer um fica, né? E a importância do tema, pela alta incidência, pela alta mortalidade, os pacientes que estão sujeitos... Quais são os pacientes que estão sujeitos à trombose? Quais são os pacientes de maior risco? Os pacientes de maior risco, claro que são pacientes que acima de 60 anos, portadores de comorbidades, como diabetes mellitus, hipertensão arterial, pacientes obesos, acamados de longa data, por exemplo, os obesos mórbidos, são pacientes de risco para trombose venosa profunda. Pacientes que são submetidos a cirurgias de grande porte, traumas, politraumatizados, traumas ortopédicos, cirurgias abdominais de grande porte, pacientes portadores de neoplasias quer dizer câncer, né? São pacientes de risco para trombose venosa profunda. Pacientes portadores de varizes de grosso calibre também são pacientes com maior risco de trombose venosa profunda. Por isso, a maioria dos serviços hospitalares de excelência, e eu posso dizer que os nossos aqui na nossa região são serviços de excelência, não só o Hospital Memorial como regional, a gente tem sempre implantado isso. Todos eles trabalham com protocolos para prevenção da trombose venosa profunda em pacientes internados. Então, pacientes clínicos, os que são necessários, seguindo os protocolos, os scores, são feitas as medicações, que é a heparina, para prevenção de trombose venosa profunda. Essa é uma profilaxia medicamentosa, fora a profilaxia mecânica, que é estimular o paciente a deambular o mais precoce possível, o uso de um aparelho que a gente chama de bomba pneumática intermitente, que ele é como se fosse uma bota que a gente veste na perna do paciente, que ele fica massageando a perna, estimulando o retorno venoso para que o sangue não pare de circular, né? Então, a importância da trombose é tão grande que todos os pacientes internados, não só na clínica médica, como na clínica cirúrgica, nas diversas especialidades, como na clínica obstétrica, tem que ser feito profilaxia de trombose venosa profunda, seja ela mecânica, seja ela medicamentosa, química ou mecânica e medicamentosa, né? Então você vê um dado alarmante, né? 37 a cada 37 segundos morre uma pessoa de trombose venosa profunda, então a gente tem que dar muita importância ao tema. Com relação ao tratamento que você me perguntou, na grande maioria das vezes o tratamento da trombose venosa profunda é um tratamento clínico, ele é feito com medicação. Alguns casos de trombose venosa profunda em pacientes jovens que ocorrem também, por exemplo, você tem a trombose venosa por excesso de exercício físico, são raros, mas tem, que é por esforço, principalmente quando é em membro superior. Quando é paciente jovem, que é uma trombose maciça, que o paciente for diagnosticado precocemente, ele pode ser submetido ao que a gente chama de uma trombólise, que é um tratamento que não é um tratamento, é um tratamento mais invasivo, com um catéter que você coloca lá próximo do trombo e vai liberando uma medicaçãozinha para ir dissolvendo esse trombo e podendo recanalizar essa veia mais precocemente. Também uma opção, não são todos os casos, a maioria deles é tratado de forma clínica com medicação subcutânea, e hoje em dia, com o advento de novos anticoagulantes orais, os NOACs, que a gente chama, existem várias drogas, a pixabrana, rivaroxabana, entre outras, a gente consegue fazer o tratamento da trombose até em domicílio, com resultados assim promissores, mesmo iguais que se tivesse internado a nível hospitalar. Ou seja, se a gente diagnosticar precocemente, a gente tem um prognóstico muito bom. Por isso que a gente investe na orientação, entendeu? Porque você não tem que ter cada vez um índice menor de complicações e mortalidade para a trombose venosa profunda. Porque está disponível para tratamento em todos os serviços, entendeu? Serviço público tem, entendeu? Tem o que há de melhor, tem, entendeu? Mais uma dentro dessa área de angiologia, doutor, é a flebite. Eu queria que você falasse um pouco a respeito dela, o que é e também tratamento. Pronto, a flebite nada mais é do que a inflamação de uma veia superficial. Para a gente entender, como assim superficial? Você falou em trombose venosa profunda e agora está falando em veia superficial? Que confusão é essa? Não tem confusão. É o seguinte, o retorno venoso da perna se dá por 3 compartimentos, pelas veias superficiais, pelas veias profundas, e existe as veias que comunicam a profunda com a superficial, que são as veias perfurantes. Então são 3, superficial, profunda e as veias perfurantes. Quando o trombo se localiza, ele se forma numa veia profunda, é a trombose venosa profunda que é mais grave. Quando o trombo se localiza numa veia superficial,
que ocorre a tromboflebite, a flebite e a tromboflebite. É uma inflamação, vamos dizer assim, entre aspas, mais benigna, menos grave, porém deve ser diagnosticada de forma precoce para ser tratada e não evoluir para uma trombose venosa profunda. Porque aquele trombo localizado numa veia superficial, ele pode migrar para uma veia profunda, fazer uma trombose venosa profunda, pode se deslocar dali e fazer uma embolia pulmonar. Uma flebite superficial que é grave, por exemplo, você pode ter uma flebite na veia safena, que é uma veia superficial. E a veia safena é uma veia que ela desemboca na veia femoral, que é na crosta da veia femoral. É a junção safeno-femoral que a gente chama. E ali, esse trombo, ele pode ficar flutuante. Com a respiração, ele se move. E ele pode se deslocar facilmente. Esse êmbolo pode se deslocar e ir para o pulmão e causar uma trombose venosa profunda. Então, quando é que ocorre uma flebite? A flebite é muito comum em pacientes que têm varizes de grosso calibre. Por isso que a gente diz assim, a varizes é uma patologia benigna? Nada é benigno, né? Quando é patologia, a gente não é benigno. Mas assim, é uma patologia menos grave? É, mas tem que ser tratada de forma adequada para que não ocorra complicações, como a flebite superficial. Porque a flebite superficial, ela pode se transformar numa profunda e levar a uma embolia pulmonar. Então, a flebite é uma inflamação na veia superficial. Na maioria das vezes, pacientes diabéticos e também portadores de outras doenças inflamatórias, né? Existe a flebite induzida por medicação, o paciente interna, faz medicação na veia, aquela medicação pode irritar o vaso e formar uma flebite e se transformar numa tromboflebite. Qual o tratamento para ela, doutor? Geralmente o tratamento da flebite é menos agressivo do que o tratamento da trombose venosa profunda, à base de anti-inflamatórios e cuidados locais com compressinha morna, um creme para poder dissolver o trombo, que é um creme heparinoide, né? É mais tranquilo do que uma trombose venosa profunda. Não se existe um tratamento como diria assim, um tratamento único para a flebite superficial, né? Depende muito da flebite. Se é uma flebite que está ascendendo muito na veia safena, que tem um risco maior de trombose venosa profunda, a gente deve entrar com um anticoagulante também, como se fosse uma trombose venosa profunda, para evitar que ela vá para profunda. Quando é uma flebite no terço inferior da perna, numa veia de grosso calibre, que você vê que ela começou de uma varizes que não foi tratada, ela pode ser tratada, na maioria das vezes, com anti-inflamatório e cuidados locais que resolve. É essa complicação dessas doenças que pode levar à gangrena também ou já é outra comorbidade, doutor? Já é outra comorbidade. A trombose venosa profunda, existe uma entidade da trombose venosa profunda, que é a flegmasia cerulodolens, que pode levar à gangrena do membro, sim, mas é uma entidade muito rara, não é comum. A trombose venosa profunda, na maioria das vezes, não leva à gangrena do membro. E quando é que a gangrena ocorre? Aí nós vamos falar em doença arterial. Aí já é uma outra entidade, que é a doença... Já é mais profundo, no caso, né? Não é que seja mais profundo. Ela compromete as artérias. A gente está falando na patologia nas veias, e a gente vai falar agora da patologia nas artérias. Quando ocorre uma gangrena? Os pacientes diabéticos, os pacientes idosos, portadores de hipertensão arterial, cursam com uma doençazinha que se chama aterosclerose. O que é isso? Os pacientes dislipidêmicos com colesterol alto, triglicerídeos altos, obesos, sedentários, cursam com acúmulo na parede das artérias por placas de ateroma. Ateromas são formados por placas de colesterol, principalmente pacientes tabagistas também, vão formando essas placas vão obstruindo parcialmente a luz da artéria. E aquele sangue que é para chegar de forma adequada no pé, quando ele chega naquela artéria que está parcialmente obstruída, vai passar pouco sangue e vai chegar pouco oxigênio lá embaixo. Isso, com o passar dos anos, essa doença é evolutiva. Ela vai obstruindo, até que ela pode obstruir totalmente a artéria. E quando obstrui totalmente a artéria e o paciente não tem uma circulação colateral boa para chegar o oxigênio lá embaixo, leva a falta de oxigênio naquele membro, que é o que a gente chama de isquemia, que pode levar à gangrena e à perda do membro. Então, isso é a doença arterial. A doença que é causada pela aterosclerose. A doença arterial, ela não compromete só a perna. A aterosclerose, ela é uma doença sistêmica. Em cada local, em cada artéria, ela pode ter uns sintomas. Por exemplo, na perna, é isso que a gente falou, leva a dor na perna, a uma dificuldade de caminhar, até que isso pode evoluir até para uma perda do membro. Se ela ocorrer na artéria renal, obstrui a artéria renal e você pode perder o rim para uma hemodiálise. Se ela ocorre nas artérias carótidas e vertebrais, você pode ter um AVC isquêmico, né?
Isso tudo é a mesma doença, é a aterosclerose. Se ocorrer na coronária, ela pode ter o quê? Uma angina e um infarto agudo do miocárdio. Então, quando a gente examina um paciente no consultório que tem uma doença arterial obstrutiva, a gente costuma dizer o seguinte para o paciente: é uma luz que está acendendo no túnel, uma luz vermelha que está acendendo para você se cuidar. Então, a gente vai cuidar da perna e agora você precisa de ser acompanhado numa equipe multidisciplinar. Um cardiologista e um neurologista para a gente acompanhar as carótidas. Porque a doença é uma só, mas em cada local ela se manifesta de forma diferente. É a obstrução das artérias por placas de ateroma. Diminui a oxigenação, chega menos sangue lá embaixo, e aí começa devagarinho. Como é que eu sei? Como é que eu sei que eu tenho doença arterial? Hoje você tem 30 anos, é corredor, corro maratona, ótimo. Com o passar dos anos, eu sou fumante, um exemplo, né? Se eu sou fumante, eu não sou fumante. Se o paciente é fumante, ele vai ter ele vai andar 2, 3 quilômetros, vai começar a sentir uma dor na panturrilha. Por quê? Porque aquela estenose na artéria, que diminuiu a luz da artéria, em repouso, ele não precisa de mais sangue lá para o pé. É igual um carro quando precisa de andar. Se eu preciso de correr, eu preciso de acelerar para chegar a gasolina no motor. É a mesma coisa lá no pé e na panturrilha. Se eu quero andar 1 quilômetro, o pouquinho de sangue que chega é o suficiente para mim chegar a andar 1 quilômetro. Se eu quiser andar 2, 3 e tiver uma obstrução da artéria, o sangue que chega não é o suficiente. Aí começa o quê? Ter dor. Aí esses são os primeiros sinais da isquemia. Dor quando anda, que a gente chama de claudicação intermitente. Ele anda, começa a ter dor, ele para um pouquinho, disfarça, olha o passarinho, está andando, de repente melhora a dor quando ele descansa, porque o tanto de sangue que chega é o suficiente para manter a perna dele em repouso, aí ele volta a andar de novo. Anda mais 800 metros, para de novo, porque começou a doer. Isso é um sinal de claudicação intermitente, é um sinal que pode ter uma obstrução na artéria. Então, alerta para ele procurar um médico. Se ele é diabético, se ele é sedentário, se ele é tabagista, principalmente, né? O tabagismo influencia demais. Se ele é tabagista, hipertenso, esses sinais é um sinal de alerta, né? É a doença arterial obstrutiva periférica crônica, DAOP. E essa doença arterial pode evoluir para uma obstrução arterial aguda e levar a perda do membro rápido, né? Que isso é rotina, não é poucos pacientes, não. Infelizmente, né, doutor? Infelizmente. Mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com Saúde e Evidência. Até já. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. Alô você! Desta vez o TNLW vem com novidades sensacionais. Smartphones com preços imbatíveis, somente aqui no Grupo LW. A31 com 128 GB de memória, 4 câmeras traseiras, display infinito, leitor digital, processador octa-core, 4 GB de RAM, só 10 vezes de R$ 219,99. E mais para você o A01, celular sensacional, 2 câmeras traseiras, display infinito, processador octa-core Android 10, por 10 vezes de R$ 99,90. É promoção para você. Celulares na promoção tem na LW. Aqui você faz negócio. Cuidar da saúde com segurança e confiança é essencial. Por isso, o Laboratório Labopac oferece atendimento humanizado com equipe especializada e tecnologia em diagnósticos, trazendo cada vez mais inovação em análises clínicas. Laboratório Labopac, atendimento humano, resultados precisos. Alagoinha, Arco Verde, Belo Jardim, Pesqueira, Poção, Venturosa e Sanharó.
Voltamos com o programa Saúde e Evidência na tela da TV Nova. Agradeço o carinho da sua audiência mais uma vez. Lembro das nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, onde você pode acompanhar da TV LW, diretamente de Arco Verde para todo o estado de Pernambuco. E as opções aqui na tela da TV Nova, né? Toda quinta, a partir das 8 da manhã. No canal N2, também nas quintas-feiras, a partir das 8h30 da noite. E a reprise ainda na tela da TV Nova, a partir das 11h30 da noite, todos os domingos. Combinado assim? Conosco, Grupo LW, Neuroimagem, Laboratório Labopac, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo saúde e evidência para você. Doutor, o senhor estava falando a respeito no último bloco, Doença arterial. das doenças arteriais. Queria que o senhor concluísse ainda falando a respeito disso e explicasse mais essa diferença, porque a gente às vezes confunde. Pronto. Arterial com a arterial e com venosa. a venosa, né? Certo. Como a gente falou, vamos falar só bem rapidamente para o nosso tempo. A doença venosa ocorre nas veias. A gente vai falar um pouquinho até sobre varizes depois, né, que seria a doença venosa. E como a gente está falando aqui em doença arterial, a obstrução da artéria por placa de ateroma, que é a aterosclerose, né, que é a principal procura hoje no serviço quando se trata em doença arterial, é muito comum em pacientes idosos, diabéticos, hipertensos, tabagistas. Graças a Deus, hoje a gente tem uma diminuição muito grande do tabagismo no país, acho que no mundo, né? Mas é uma incidência ainda muito grande, que leva o paciente à perda do membro não tão incomum assim. Na maioria das vezes, hoje, o tratamento de doença arterial, ele, além da cirurgia vascular convencional, que é realizado o bypass, que é como se fosse uma ponte, a gente, vamos supor assim, a gente troca o encanamento da perna, vamos dizer assim. A artéria está entupida, a gente vai colocar uma veia no lugar daquela artéria. Eu tiro a veia e eu inverto a veia para colocar ela no lugar da artéria que estava entupida, para poder levar sangue para o pé. Então eu ultrapasso eu faço uma ponte. A mesma coisa que uma ponte safena que é feita no coração, só que é feita na perna. Isso é o nome que a gente chama de bypass, né? E com o advento da cirurgia endovascular, que é um tratamento menos invasivo, que hoje consegue resolver a grande maioria das lesões arteriais sem precisar de fazer um bypass. Não que o bypass esteja em desuso de maneira nenhuma. O cirurgião vascular ele tem que sair com uma formação muito boa cirúrgica, porque quando o procedimento endovascular, que seria uma angioplastia com balão para dilatar aquela artéria, não funciona, ele tem que lançar mão da cirurgia arterial convencional e fazer o bypass. Então é importante o cirurgião sair sabendo a cirurgia convencional e também a endovascular, né? Então o tratamento hoje, além de clínico e endovascular, a cirurgia convencional ainda cabe no contexto da terapêutica, né? Com relação à doença arterial ainda, a gente falou então sobre a doença arterial periférica, sobre a oclusão arterial aguda, que seria um agravamento da doença arterial, levando ao que a gente chama de uma isquemia crítica. O que é isquemia crítica? O paciente chega para você com dor intensa em repouso e lesão no pé. Quando você olha para o paciente está emagrecido, você olha para o semblante do paciente, é crescimento de sofrimento, porque ele não tem mais vida, a vida dele é dor. É dor, é tanta dor, porque se ele deita na cama e coloca a perna na horizontal, o sangue que chegava um pouquinho, que escorria por gravidade, não chega porque ele está na horizontal. Então você percebe que ele deita na cama, daqui 10 minutos que você sai, você volta, o vozinho está com a perna pendurada involuntariamente para fora da cama. Porque por gravidade chega um pouquinho mais de oxigênio, melhora discreta da dor. Então a isquemia crítica é um caso grave que precisa de atendimento urgente, para tentar fazer uma angiografia, uma arteriografia, para se identificar a obstrução e assim tratar com angioplastia, que é a dilatação daquela artéria que está obstruída, ou realização de um bypass, para revascularizar o membro, né? Além da doença arterial obstrutiva periférica, a gente pode falar ainda em doenças arteriais, que é importante, são os aneurismas. Os aneurismas são as dilatações de todas as camadas da artéria, o principal que a gente mas acompanha o aneurisma de aorta, né? Tanto a aorta abdominal como torácica. O aneurisma de aorta, quando diagnosticado em tempo e precocemente, com tamanho ainda que nos permite o acompanhamento clínico, é perfeito, a gente acompanha clinicamente o paciente, e se esse aneurisma tiver um aumento significativo em 6 meses a 1 ano, existem os parâmetros, meio centímetro em 6 meses, dependendo se for homem, se for mulher, então existem alguns parâmetros que a gente usa, mas quando diagnosticados precocemente, a gente pode tratar esse aneurisma de forma endovascular, colocando uma endoprótese, ou então de forma convencional, fazendo uma laparotomia exploradora e
trocar aquela aorta aneurismática por uma prótese, né? Então, por que eu quis lembrar do aneurisma de aorta? Porque nesse tempo de pandemia, sabidamente, se o paciente sabe, se ele tem o diagnóstico de aneurisma de aorta e ele tiver uma dor abdominal importante, não fique em casa. Porque muitas vezes é difícil, o paciente não sabe que tem um aneurisma de aorta, tem uma dor, ele acha que a dor pode ser uma dor de barriga, então ele não assimila aquilo ao aneurisma de aorta. Mas se o paciente já tem um diagnóstico prévio de aneurisma de aorta e apresenta uma dor abdominal importante, súbita, procure um serviço com urgência, porque isso pode ser expansão daquele aneurisma. E esses pacientes com aneurisma, quando tratados em tempo, por exemplo, se ele tiver uma rotura, a rotura do aneurisma é uma situação catastrófica. Se esse aneurisma rompe em casa, a possibilidade de o paciente chegar até o hospital vivo é 50%. E a possibilidade de chegar vivo no hospital e ter um resultado satisfatório da cirurgia, ou seja, sobreviver, também é 50%. Então, 50% dos pacientes que chegam no serviço médico de urgência com aneurisma de aorta roto, morrem. E os que chegam, porque 50% não chegam, morrem em casa. É curioso, eu já tive pacientes, por exemplo, com aneurisma de aorta, daqui mesmo. Isso foi logo quando eu cheguei, alguns anos atrás. Que o paciente tinha uma dor, e falou, pronto, aneurisma de aorta, tem uma aneurisma de aorta, tem que ser internado. Era um aneurisma já grande, tinha 8 centímetros de aorta abdominal. A gente encaminhou para a cirurgia e esse aneurisma rompeu com ele na enfermaria. 2 dias antes do procedimento cirúrgico, ele foi no banheiro fazer força para fazer cocô, fez força e rompeu o aneurisma. Aí morreu no vaso sanitário. Quer dizer, é uma situação catastrófica, né? Quer dizer, isso é horrível. E também já tive um paciente muito curioso, isso na residência médica, com aneurisma de aorta cirúrgico, com 6 centímetros de diâmetro, já era cirúrgico, acima de 5 é cirúrgico. E o paciente e a família, ele é testemunho de Jeová, e o paciente não queria tomar sangue. Então, ele não tomou sangue, e claro que a gente só pode levar um paciente desse para a cirurgia, ele vai tomar sangue, não tem como. E o paciente não quis, a família também não quis. Quando chegou no pronto-socorro, com o aneurisma roto, doutor, vamos operar, pode tomar sangue, mas aí não teve jeito. O aneurisma roto, não teve mais tempo, morreu. Então, assim, o aneurisma de aorta é uma situação, quando roto, catastrófica, mas quem tem um aneurisma que está sendo acompanhado, é importante saber que, nesse tempo de pandemia, se tiver uma dor abdominal, procure uma urgência. Vai lá, é uma dor de barriga, ótimo, voltei para casa e não vou pegar Covid-19. Mas você foi avaliado por uma possível complicação do seu aneurisma, né? Então, quem tem o diagnóstico prévio, fique atento a qualquer tipo de sintomas desses, né? Dor abdominal importante, procure o serviço. Um simples ultrassom de abdômen, a gente resolve o problema dele, entendeu? Pois é, doutor, estou aqui encantado vendo todo o seu conhecimento, assim, claro, como nosso telespectador. Eu queria saber do senhor a respeito do fator predominante para que essas coisas aconteçam, para que essas doenças surjam. É algo hereditário? Tem a ver com alimentação, tem a ver com hábitos saudáveis, como o senhor já falou, como exercício, enfim. O que causa essas doenças no âmbito da hereditariedade, enfim, do modo de vida? Muita gente preocupada no momento. A doença venosa, as varizes de membros inferiores, existe uma hereditariedade importante, e é claro que o estilo de vida também, né? Os pacientes obesos vão ter maior hipertensão venosa, vão dilatar mais as veias, os pacientes sedentários. Então, mas a genética é importante, sim. Isso no âmbito da doença venosa na varizes. A trombose venosa profunda, geralmente pode existir uma entidade que a gente chama de trombofilia. O que é isso? A trombofilia é a tendência do paciente em ter trombose. O paciente pode nascer com uma deficiência de algumas enzimas que são procoagulantes. E essa deficiência de enzimas pode levar o paciente a ter trombose com mais facilidade. Existe trombose em paciente jovem. Eu posso ter trombose, você pode ter trombose? Pode. Não é comum, mas tem. Pacientes jovens que não têm comorbidade nenhuma e ele tem o diagnóstico de trombose, quando tem dor, vai, trata, e aí ele já sabe que ele tem uma trombofilia, uma alteração genética, ele vai ter seus cuidados. Então, a genética é importante também na trombose venosa profunda. E é claro que pacientes portadores de câncer, por exemplo, tem um maior risco de trombose, porque tem deficiência de enzimas procoagulantes, aumento dessas enzimas procoagulantes. A gestação, por exemplo, é uma entidade que aumenta o risco de trombose venosa profunda, principalmente gestante portadora de varizes de grosso calibre. Acho que eu respondi ou não? Com relação à trombose. E essa mesma pergunta com relação à doença arterial é que a gente estava dizendo, né? Obesidade, sedentarismo,
Principalmente sedentarismo. Hoje em dia, a gente não pode aceitar ser sedentário, não pode. É complicado mesmo. O paciente tem que estar se exercitando sempre. É questão de hábito. Eu gosto muito de atividade física. A grande maioria das pessoas que eu convivo, acho que a maioria já se adaptaram à atividade física. A gente tem que fazer atividade física. Não pode... Eu sei que é difícil, a zona de conforto é muito bom chegar em casa cansado, mas coloca lá do seu tênis, do seu short, vai dar uma corridinha, vai dar uma caminhada. Agora não dá para ir para academia ainda, mas logo vai poder, com todas as restrições, mas vai poder. Inclusive é muito bom, até do ponto de vista psíquico, porque você vai ter um novo ciclo de amizade fora do seu trabalho. Você trabalha o dia todo na TVLW, repórter para lá e para cá, e ali é o seu momento de relaxar, de conhecer outras pessoas, de ter não falar sobre outra coisa. Entendeu? E depois que você pega o seu ritmo, é importantíssimo. Você vai ver a sua vida muda. Com atividade física, a sua vida muda. E você vai prevenir a imensa maioria das doenças. Doutor, a gente tem uma pergunta de uma telespectadora que enviou especialmente para você. É a Elineide, ela mandou. A gente vai acompanhar agora. Boa noite. O meu nome é Elineide Lúcia. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Luciano. Eu tenho varizes, né? Bastante. E não quero fazer uma cirurgia convencional. Então, eu gostaria de saber quais são as outras opções para estar fazendo tratamento para varizes. E aí, doutor, tem jeito? Tem jeito sim. Qual é o nome dela? Elineide. Boa noite, Elineide. Veja só, a pergunta dela é que ela tem varizes e ela quer saber quais são os tratamentos disponíveis hoje em dia, né? Existem vários tratamentos que hoje são disponíveis para varizes de membros inferiores. É claro que a paciente tem que ser examinada para saber o que vai mais se adequar a ela. Mas a gente pode citar a cirurgia convencional, que ela mesma disse que ela não quer cirurgia, né? A cirurgia convencional é uma modalidade de tratamento com excelentes resultados. Existe hoje a cirurgia por termoablação, que é a radiofrequência e o endolaser, que veio para menos invasiva, que também tem suas indicações excelentes, a radiofrequência e o endolaser. Existe o tratamento com espuma densa ecoguiada, que substitui, é menos invasivo do que uma cirurgia convencional, menos invasivo do que o endolaser, mas não é que ela seja melhor de maneira nenhuma. Nenhuma dessas técnicas é melhor do que a outra. Elas se adequam dependendo de cada tipo de paciente, de cada tipo de varizes. A dilatação, a localização dessa veia, né? O que a paciente espera do tratamento. A gente tem que sempre saber qual é o que a paciente almeja com aquele tratamento. Ela quer ficar com a perna com saúde e não se importa com a estética? Ou ela quer ficar com a perna, além de saúde, bonita? Né? Então, existe outros tratamentos, a não ser a cirurgia? Existe. Radiofrequência, endolaser, espuma densa ecoguiada. Existe o tratamento hoje que a gente chama de CLACS, que é a associação do laser transdérmico, já não é nem o endolaser, mas é o laser transdérmico, com a escleroterapia química, que é um tratamento que foi idealizado por um colega brasileiro, o Dr. Kazumiaki, que já está difundido pelo mundo todo. Se você for hoje na Rússia, no consultório de um bom cirurgião vascular, com formação em excelência, ele vai falar para você do CLACS e vai dizer que o CLACS foi idealizado por um brasileiro, Dr. Kazumiaki. Então, quer dizer, isso é uma honra para a gente, né? A gente tem a cirurgia vascular hoje no Brasil, ela está no top. O CLACS é o padrão excelência para tratar os vasos de menor calibre. Pensando também não só no tratamento funcional, como na estética, né? Lembrando que a pergunta dela é muito pertinente, e só para me acrescentar, os vasinhos, eles nem sempre são só estética. Os vasinhos, eles podem ser a primeira manifestação de uma insuficiência venosa crônica, mais profunda. Por isso que deve ser tratada... É um sinal de alerta, né? Pronto, um sinal de alerta que deve ser tratado, diagnosticado e tratado pelo médico, angiologista e cirurgião vascular. Isso eu vou bater sempre nessa tecla. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, inclusive a Regional de Pernambuco, que é o que a gente faz parte hoje, né? Ela tem feito campanhas que o tratamento dos vasinhos deve ser feito pelo cirurgião vascular. Porque existem algumas profissões que estão querendo fazer, mas como é que eu posso? Não, mas isso não é só estética, gente. Ah, porque eu sou estético. Sim, mas o vasinho é um sinal de alerta de doença venosa crônica. Ela não é só estética. Então, ela deve ser diagnosticada e tratada pelo profissional competente. É a mesma coisa do que eu for querer fazer parto. Eu não vou fazer bem feito. O obstetra é que tem que fazer. Cada um no seu quadrado. Né? Então, acho que eu respondi a pergunta dela.
Tem outros tratamentos? Tem. Além da cirurgia convencional, o endolaser, a termoablação por endolaser, por radiofrequência, a espuma densa ecoguiada, a escleroterapia química mais o laser, que é o CLACS. Mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com Saúde e Evidência. Até já. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. Está na Líder PE, a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. Cuidar da saúde com segurança e confiança é essencial. Por isso, o Laboratório Labopac oferece atendimento humanizado com equipe especializada e tecnologia em diagnósticos, trazendo cada vez mais inovação em análises clínicas. Laboratório Labopac, atendimento humano, resultados precisos. Alagoinha, Arco Verde, Belo Jardim, Pesqueira, Poção, Venturosa e Sanharó. Voltamos com o programa Saúde e Evidência na tela da TV Nova. Mais uma vez eu agradeço o carinho da sua audiência. Estamos aqui com o doutor Luiz Henriques, Luciano Henriques, aliás. Doutor, eu confundi seu nome porque a gente recebeu já o doutor Luiz. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito do pé diabético, que é tão importante. A gente, quando fala de doença vascular, lembra logo da diabetes, né? É um fator determinante, né? E aí tem o pé diabético. Como é isso? Lembra lá o pé diabético. O pé diabético é uma das patologias mais comumente, o que mais aparece na cirurgia vascular, na prática diária de cirurgia vascular, com mais frequência e grave. O pé diabético é uma síndrome onde você tem lesão no pé do paciente diabético, lesão neurológica, lesão linfática, lesão arterial, e que leva à deformidade nesse pé e o aparecimento de lesões que poderiam ser evitadas quando se é diagnosticado precocemente. O que acontece no pé diabético? O paciente diabético, neuropata, por exemplo, que tem lesões nos nervos, ele perde a sensibilidade do pé. Essa sensibilidade, a dor é um fator de proteção do pé do paciente, de qualquer um. Se você andar e pisar num prego, você tira o pé rapidinho do prego. Se andar na rua e pisar numa pedrinha, pisei numa pedra, machuquei meu pé. O paciente diabético, portador de neuropatia, ele não sente. Ele pisa e continua pisando. Pisando, tem uma pedrinha dentro do sapato dele, ele anda o dia inteiro com aquela pedra furando o pé dele, ele não sente. Quando ele vai perceber no final do dia, ou depois de 2 a 3 dias, quem vê não é nem ele, porque ele não sente dor, quem vê é a esposa. Ô fulano, você está com um negócio, deixa eu ver isso aqui. Não é nada, minha filha. Não, tem uma lesão imensa que causou lesão muscular, com infecção, e invariavelmente, toda semana a gente faz cirurgias mutiladoras no hospital por conta de lesões com pé diabético. Perde dedo, perde antepé, perde coxa e muitas vezes perde a vida por infecção, por septicemia. Então, o pé diabético, o paciente diabético, o que deve se evitar? O cuidado. Todo dia à noite, olhe seu pé, faz uma revisão, pede para a esposa dar uma olhadinha embaixo no pé. É importante, eu sempre falo, sabe aquele espelhinho que tem sapataria? Compra um. Que aí você põe o seu pezinho lá embaixo e olha no espelho, se não tem nada. Mas muitas vezes o paciente diabético também cursa com retinopatia diabética, ele não enxerga direito. Ele acha, então é bom que sempre, o filho, dá uma olhadinha lá no meu pé, entendeu? Porque o paciente tem lesão que pode ser diagnosticada precocemente e tratada. O pé diabético é uma patologia grave que levam a mutilações importantes e com muita frequência em todo o serviço público de todo o país. Isso não é só no Nordeste, não. É no Sudeste também. Entendeu? Não tem muita diferença, não. Doutor Luciano, eu quero agradecer a sua presença. A gente vai ter que ter outra terceira edição, aliás, já é a segunda vez que o senhor está aqui conosco. Vou ter que convidar o senhor novamente para falar sobre
o assunto. Foi muito bom. Tenho certeza que o nosso público foi muito bem informado. O espaço é seu para as suas considerações finais. Bom, eu que agradeço o convite. Estou à disposição para quando quiser. Eu estou aqui para a gente conversar mais um pouquinho. Não, eu queria só deixar uma mensagem final de otimismo, tá? De otimismo. Tudo isso vai passar. O Covid vai passar. O que eu quero é que as pessoas continuem, entre parênteses, com cuidado. O medo leva as pessoas a terem mais prudência. Então, continuar com os cuidados que já estão consagrados aí, a higienização das mãos e tudo mais. O cuidado, só não quero que o medo se transforme em pânico para que chegue nas situações que vem chegando hoje com as urgências cada vez mais, né? Então, o medo é importante, mas existe um limite entre o medo e o pânico. Esse é o cuidado. Eu estou otimista, já está passando, a gente está tendo um aumento no número de casos, mas a imensa maioria são casos com menor gravidade, como a gente já esperava, né? Então, isso vai passar. Dezembro está chegando aí, janeiro, a gente já teve vacina, e eu espero que todos, que eu pude, com o papo de hoje, ajudar o pessoal todinho aí. Estou à disposição de vocês, para quando quiser de novo. Eu vou deixar o número do WhatsApp. Fica à vontade, doutor. Só para poder... O objetivo deixando é o seguinte... Como aquela frase, se puder, fique em casa, o número que eu vou deixar aqui, se tiver alguma dúvida, eu preciso de ir ou não, mande uma mensagem para o WhatsApp, a secretária vai passar para mim, eu vou falar, não, esse paciente não precisa de vir, vamos fazer isso, isso e isso. Não é uma consulta, não, mas assim, a título de orientar, tá? O número do WhatsApp do consultório é 99621-2996. 99621-2996. O que precisar, entre em contato no WhatsApp, o que a gente puder orientar com relação ao que ela está sentindo, se ela precisa de ir ou não para uma urgência, se precisa de ir ou não para a gente olhar, a gente vai fazer. É esse o objetivo. Tá? Obrigado, doutor. Agradeço a você, a sua companhia, agradeço a audiência, agradeço a nossa equipe, o Arney Silva nas câmeras, na técnica, Zilma Leite e na direção geral, Lídio Maciel. Para você, uma excelente noite, até a próxima semana, se Deus assim nos permitir.